aproximar a natureza das crianças da cidade. A escola primária Kanazawa tem aproximadamente 580 alunos. Nos terrenos da escola estão plantadas 2.000 árvores de 80 espécies. Inclusive, uma grande variedade de árvores frutíferas. As árvores começaram a ser plantadas em 1989 como parte de um programa dirigido para a educação das crianças sobre diferentes aspectos da natureza e para melhorar o seu meio ambiente. Ao serem aceitos na escola, cada criança escolhe uma das árvores como tema de estudo e deve cuidar dela durante as estações do ano. No outono, os alunos começam seu dia escolar varrendo as folhas caídas no chão. As folhas caídas são amontoadas para logo serem usadas como fertilizante no bosque. As crianças podem estudar a natureza de forma direta todos os dias, sem a necessidade de sair de excursão para lugares distantes. Hoje estão preparando-se para estudar as diferentes variedades de folhas e cascas de árvores. Agora sei muito mais coisas sobre a natureza. Sabia que estas nozes são somente da árvore feminina? Nosso pequeno bosque ajuda crianças a compreender a importância da natureza. Também penso que contribui para criar um ambiente muito mais agradável de viver. Inclusive, durante as férias de verão, as crianças vêm à escola para regar sua plantação de batata doce e verificar como estão crescendo. Agora, depois da colheita, estão aprendendo a cozinhá-la. A comida que você mesmo cultiva é sempre mais saborosa. As crianças levam bandejas de batatas doces cozidas para os residentes de um asilo de idosos na vizinhança. Esta é uma das muitas formas em que o bosque ajuda a criar laços entre a escola e a comunidade. As crianças adoram falar do que aprenderam sobre a natureza, enquanto os idosos têm um sem fim de histórias interessantes para contar. É encantador. É como se eu estivesse brincando com meus bisnetos. Cuidar da natureza nos estimula a cuidar também das pessoas. Esta é apenas uma das lições que as crianças aprendem das árvores. Poucos países no mundo têm a capacidade e a tecnologia para construir e realizar a manutenção de submarinos. O Brasil é um deles, graças ao empenho e profissionalismo de seus engenheiros navais, que vem desenvolvendo projetos e tecnologias de última geração. Estão abertas as inscrições para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Marinha do Brasil. Tradição e tecnologia impulsionando o país rumo ao futuro. Brasil, um país de todos. TV 2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada.
Boa noite, com muito prazer, os Guerrilheiros da Notícia. Sexta-feira, 16 de março de 2007. Hoje, abrilhantando nosso programa, Fernando Malheiros Filho, sua aulinha de história, como todas as sextas-feiras, Dr. Lênio Streck, Dr. Túlio de Oliveira Martins, Jaime Koinek e Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail está à sua disposição, guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone e fax, 32315180, JK. O gaúcho de Santa Maria, Tarso Genro, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul, deixou o Ministério Especial para assumir hoje à tarde o Ministério da Justiça. É mais um gaúcho que assume o Ministério da Justiça do governo brasileiro. Suas primeiras declarações em Brasília foram que amanhã virá a Porto Alegre para participar de uma reunião com o secretário Enio Bassi, da Segurança do Rio Grande do Sul, sobre problemas de segurança pública. Ele vai dedicar-se muito à segurança pública brasileira. Disse também que não será candidato a prefeito, que podem ficar tranquilos os candidatos, que ele não mais será candidato a prefeito. Não falou que seria candidato ao governo do estado. Portanto, chega amanhã a Porto Alegre pela sua primeira visita como ministro da Justiça, o senhor Tarso Genro. Jota, sabe que o ministro Tarso Genro é uma figura entre nós aqui, é um homem muito bem preparado, um homem inteligente. Eu vi o discurso de posse uma parte hoje, mas tem uma expressão que ele usa que está começando a me incomodar. Qual é? Tudo republicano. O republicano, eu já não sei mais o que significa. Eu acho que ele se ligou na palavra, no significado de republicano faz 6 meses. Não as manifestações tudo é republicano. O picolé não é de morango nem de chocolate, é republicano. Eu não sei, né, qual é efetivamente o sentido que ele quer dar à palavra republicano. Não sei se a palavra está esvaziada como democracia, como amor, enfim, que serve para qualquer tipo de circunstância. Né? Mas o fato é que esses modismos linguísticos, né, muito bem. Modismo linguístico, isso acontece no campo do direito também. Né? Às vezes a gente começa a ver textos escritos há um tempo atrás, eu não sei se até agora não se tem essa mania, começou a se utilizar em termos de interpretação a expressão adicção do artigo tal. Até eu suscitei o tema aqui com relação com o professor Ledur, e ele reconheceu comigo que, em que pese seja um termo bonito, enfim, não se podia utilizar como sinônimo de interpretação ou de sentido. Né? Mas agora, a palavra republicano utilizada pelo ministro Tarso Genro, né, está nitidamente um exagero, está começando a apanhar. As palavras com o tempo acabam sofrendo de anemia significativa, né? Então, anemia, fala. Descartes é que diz: precisai o sentido das palavras e reduzirás a menos da metade as distensões da humanidade. Claro, se bem que Descartes acaba inaugurando um tipo de metafísica que depois, obviamente, é superado. Mas a anemia significativa que as palavras sofrem, né? Democracia, a própria palavra republicano também, embora eu acho que o ministro Tarso Genro tem uma ideia de dar sempre a conotação do republicano nesse sentido de sabor de sorvete. De desprivatização do público. Porque o público acaba com o tempo sendo apropriado, alguém se apropria do público. Então, o sentido que eu tenho visto, que é o sentido que a Marilena Chauí dá, que é o sentido que a Marta Suplicy também, tem vários personagens da política têm usado isso como... Casualmente, todos do mesmo partido. Bom, mas é um fato, né? Então, e o sentido que eu sei, já que nós estamos esclarecendo também o telespectador e comentando a notícia não é comentada só por comentar, claro. O republicano tem essa conotação de desprivatização do público. Pelo esvaziamento, Lênio, o esvaziamento do sentido das palavras, eu concordo plenamente com o que tu dizes, leva também a uma reflexão inversa. Por que já não significam mais o que significavam antes? O que aconteceu que levou estas palavras a ter um significado poeta diferente? Manuel... Fala, por favor. Não, o poeta tem o Manuel de Barros tem uma poesia em que ele diz que chama de escovar as palavras, né?
que as palavras são algo tão sublime que nós deveríamos ficar lixando elas, escovando elas, para que nós não percamos ela e que ela não se deteriore, né? Mas é inexorável pela passagem do tempo, porque o tempo está ligado ao sentido, e na medida em que uma certa... Porque as palavras se deterioram por quê? Pela mudança do tempo, né? A temporalidade, o tempo é o nome do ser, se pode dizer assim, o sentido. E segundo, pelo seu... mau uso. Pela banalização, muitas vezes, né? Democracia do pelo povo para o povo. Bom, Pinochet falava em democracia, o Kim Il-sung da Coreia fala em democracia bom, Fidel fala em democracia e o Bush fala em democracia. Bom, se todos falam a mesma palavra, que sentido tem uma palavra que serve para 5 questões absolutamente diferentes? Não é verdade? Essa é a questão. Mas eu acho que... o Tarso Genro, nitidamente, ele afirma alguma coisa quando ele insiste na tecla do republicano. Só que eu concordo com o Fernando, chega uma hora que começa a ficar monótono, aquilo fica batendo. Teve a época do fim das utopias. Cada frase terminava com a história do fim das utopias, do fim das utopias. No direito nós tivemos uma fase da fungibilidade, que tudo era fungível em termos de processo. Teve a relativização, tudo era relativo. Tinha relativização, inclusive palavras que... é um paradoxo, né? Porque se tudo é relativo, nada é também. Então, inclusive o que eu disse logo eu criei um paradoxo. Agora, Lênio, assim, ó, o Tarso Genro, independentemente de gostarmos mais ou menos do Tarso Genro, ele é um sujeito da área. Ele está à vontade no Ministério da Justiça. Total. Mas a sexóloga no turismo... Está fazendo o quê, turismo? A sexóloga foi para o turismo. Ela queria educação, mas não tinha vaga, ela pegou o turismo. Ela queria da cidade. Ela queria educação, depois queria da cidade. Como não tinha vaga, ela foi para o turismo. Ela tem uma Mas ela já foi prefeita de São Paulo. Ela já tem uma experiência como política. Ela foi prefeita de São Paulo, que não é pouca coisa. Mas no turismo, o que ela quer no turismo? Começa que ela é antipática. Talvez o talento dela... Eu diria que o talento dela está sendo... Eu vou ser bastante generoso nisso, né? O talento da ex-prefeita está absolutamente desperdiçado num ministério como turismo, porque não me parece que vai exigir todos os dotes. Sim, mas fazer o que com os dotes da sexóloga? Então aí talvez seja menos nocivo ela ficar no turismo. O PT tem uma fissura pela Marta Suplicy. O prestígio dessa mulher dentro do partido e a força é uma coisa incrível, né? É uma coisa realmente incrível. Mas tem um outro aspecto de imagem. Não tem nada a ver com a vida pregressa dentro do partido se ela ser uma fundadora, é que ela é um paradoxo em si mesmo, né? Ela é a rainha das dondocas e uma estrela do PT, que seria um partido de massas, né? E o PT cada vez mais, e eu acho que isso nem sequer é uma crítica ao partido, eu acho que faz parte da natureza humana. O PT cada vez mais é a convivência dentro dos paradoxos. Tá? Quer dizer, a trajetória do Lula, né, de um ponto para outro do espectro político, né, aquela inversão de valores, né, dos defensores da ética e da lisura que se envolve nessa crise do mensalão do ano passado, a Marta Suplicy. Eu acho que faz parte. O fato de ter sido fundadora do PT, olha, ela está na companhia de pessoas muito ilustres. O Hélio Bicudo foi fundador do PT. A Marta Suplicy é Matarazzo. Marta Matarazzo Suplicy, ela é a fina flor da burguesia de São Paulo. Aquela foto dela vestida de Barbie em final de carreira, toda cor-de-rosinha, com nojo de botar o pé numa poça d'água, numa daquelas inundações de São Paulo. Aquilo é uma coisa emblemática. Agora, por que o PT se aprofunda nessa contradição e insiste com essa pessoa? Eu não sei. Até não sei se não é talvez uma coisa muito de São Paulo. Não te esquece que ela se elegeu prefeito aí. Sim, mas depois perdeu. Perdeu milhares de vezes, se elegeu uma vez. Até aí não quer dizer. E então o Zé Dirceu, o Genuíno, teria muitas outras pessoas em São Paulo para ficar dentro do jargão do partido, quadros. Teriam muitos quadros em São Paulo? Não sei. Mas a sexóloga tem força. Mas vocês estão preocupados a respeito da competência do ministro. Houve época, talvez não passaram 30 anos, em que o partido, para dar para os seus quadros, o partido vitorioso para entregar os seus quadros, os prêmios pela como é que a gente chama? Pela conquista do poder. E porque foram todos... Trabalharam.
a qualificação talvez fizesse parte. Mas como eram diretorias, hoje ministro não tem nada a ver com ministério. Não, mas olha, esse novo ministério do Lula tem algumas características interessantes. O Balbinotti, o Balbinotti da Agricultura, o da Saúde é homem do ramo. O Tarso é homem do ramo. Agora, o meu amigo, nós temos que falar em 30. Não, mas eu estou dizendo, Baldi, é o seguinte, é que parece que o presidente, segundo mandato, se deu um pouco conta disso. Hoje, no discurso de posse dos ministros, ele fazia referência ao novo ministro da Saúde, eu não recordo o nome, alguma coisa como Temporão. Temporão, exatamente. Temporão, que não é um homem sem projeção política, é um técnico importante do Ministério, e parece que há uma mudança de mentalidade nesse sentido. Mas pelo menos no Ministério Chaves, a política na mão de gente que sabe. A política é darwiniana, né? Quer dizer, Darwin, eu acho que ela é darwiniana porque as espécies vão se adaptando. O presidente se adapta, os ministros se adaptam, os partidos se adaptam. Isso é bem darwiniano. E eu acho que o segundo mandato do presidente, darwinianamente, ele vai. O pato também nasceu sem as coisinhas no meio dos dedos. Foi a água e os milhões de anos que levaram o pato a ganhar. É uma criação. Nós ainda... O Lênio está falando... Eu lembrei... perder os... Olha só, Lênio, eu vi uma notícia na internet hoje, escutei numa rádio do centro do país, que na Alemanha, agora a brincadeira dos adolescentes é o autoestrangulamento, que no momento em que baixa tremendamente o teor de oxigênio dentro dos pulmões, há um delírio. Há um delírio e uma viagem. Seria esse barato aí que aconteceria. Então, eles estão fazendo em grande quantidade. E muitos morreram fazendo isso. E aí eu pensei aqui comigo, pensei em Darwin. O sujeito que faz isso, ele está dizendo para a natureza assim, por favor, me seleciona. Foi selecionado. Foi selecionado. O cara pede para sofrer uma seleção natural. Foi selecionado. Eu diria mais, viu? Eu acho que mais do que darwiniano... O cara tem que ser chicoteado quem faz isso. Não, mas ele morre antes. A política é evolucionista. Os que escapam. A política é evolucionista. Porque o darwiniano explica, o Darwin explica uma parte do princípio da pulsão evolucionista. Não há dúvida quanto a isso. Mas a política evolui também. Claro, evidente. Eu acho que é justamente tem isso. umas coisas que não evoluem aqui. Para ter cargos no governo, ainda que seja ministro, tem que ser da militância. Mas a militância é pré-requisito. Algumas coisas não evoluem, por exemplo, tem que ser do partido. A bagunça do trânsito, os azuizinhos e umas coisas que não evoluem. Isso realmente é um problema, né? Mas, enfim. Chegando o professor Ledur, entra, Ledur. E aí, Lênio? Bom, eu queria falar de um outro assunto, trazer a baila. A baila é bom, hein? Esse é outro jargão. Outro... Mas eu nunca usei isso aqui, eu acho. Aqui não, mas talvez em petições a gente comece a usar e depois começa a... E esse ainda tem uma discussão se é a baila ou se é a balha. Esse assunto ainda é discutido a sério. Estão encaminhando. Eu sou da época em que era muito bonito usar dessarte. É o destarte? Dessarte e destarte. Não, professor? Tem as duas. E em nível, usa-se muito. Mas com sentidos diferentes. Falar em dessarte ou destarte... Em nível e a nível se usa muito também. Não, aí é sacanagem. O dessarte, destarte, Descartes é o cara que lê errado Descartes. Eu me lembro, falando nisso, é o gancho para falar do problema que eu não pude falar aqui, porque faz tempo que não vinha ao programa, mas fiquei invocado com essa questão, todo ano se repete, é o problema dos trotes. Trote. E outro dia eu ia passando ali perto da URGS, e aí apareceram os meninos e as meninas da classe média, média alta, porque o Brasil é um país, tu que gosta da palavra também, que agora eu vou te pegar também, paradoxo, que tu usa bastante, entende que isso é outro. Então, já usaste duas vezes hoje, mas eu também gosto. Mas tu usou primeiro. Eu também gosto. E que tem algumas coisas assim, tu vê um outdoor uns outdoor que dizem assim, fulano de tal fez o cursinho tal e passou no vestibular. Então tu já vê que quem pode fazer cursinhos e etc, quer dizer, uma universidade pública que acaba sendo frequentada pelas classes médio, médio superiores, e nós insistimos, assim como fazemos com a violência, nós queremos nos esconder no chão e deixar ficar só com a cabeça embaixo e deixar o resto para fora. Nós também não queremos discutir, por exemplo, essa questão de que tem que cobrar, universidade pública tem que cobrar de quem tem. E não pode ter preconceito com relação a isso. E o problema dos trotes, de certo modo,
né, mostra bem isso, quando algumas pessoas, quando a maioria dos meninos e meninas das classes média, médias superiores da sociedade que acabam conseguindo chegar numa universidade pública que, em tese, né, ela é muito mais procurada, se não fosse por outra razão. Bom, ela deve ter qualidade, mas também porque é de graça. Porque um curso superior custa 60, 70, 80 mil reais ou muito mais. Eu estou chutando, deve ser mais que isso. Por ano. Por ano. Bom, então eu acho que é uma irracionalidade. Assim, não. Por ano não, mas é uma irracionalidade. Só para esclarecer, O curso de arquitetura é R$1.000 por mês. Não, tem curso mais caro. O curso de farmácia... Mas 70 mil por ano, não. O curso de farmácia... Não, pelo curso. Pelo curso. 70 vezes 4. Farmácia é R$2.000 por mês. Tá, medicina Farmácia é 24 por ano. Pronto. Medicina, 50 multiplica mil por cada 5 dois, anos, 4 dá anos. 150 mil reais. A medicina sim. Sem custo financeiro. Né? Medicina sim. Medicina dá mais isso. Mas vamos e farmácia. por 70 mil, vamos lá. Essa irracionalidade, né? E há um certo... Quer-se passar com isso, que há um certo rito de passagem, né? Que nós estivéssemos voltando aos ritos de Van Gennep, Turner, Victor Turner, que fala dos ritos de passagem, né? Os rituais das tribos Nindembos. Então, para o sujeito, primeiro, o rito de passagem se dá em 3 partes. Primeiro, a separação. Depois é a liminariedade e depois é a agregação. Ora, então o vestibular seria exatamente um rito de passagem, como a defesa de uma tese como a defesa da ordem, etc. E porque o trote também. O trote seria, então, um rito de passagem que, com isso, tu te separaria de um grupo e, com isso, tu entrarias na liminariedade. Quem são as entidades liminares? Têm que sofrer. É a força dos fracos, e ao sofrerem elas ficam fortes, que é a noção assim, tipo a São Francisco de Assis, ou os mendigos que viram santos, e passando por todo esse sacrifício, ele consegue ser recebido pelo seu grupo, emergir, e ele tem legitimidade da aceitação. Essa seria uma leitura que poderia se fazer. A mais generosa de todas. Mas essa é uma leitura generosa, porque no fundo tem uma sacanagem nesse negócio de um certo sadismo de um grupo de pessoas que ultrapassa o certo rito de passagem, que tem limites, porque os nindembos ou os outros também não matam os caras ou ferem para poder passar por outro grupo. E quando tu faz o vestibular ou quando tu faz alguma coisa, a ordem dos advogados para dar uma carteira faz um rito, etc. Mas também não mata o cara, não fere o cara, não faz o cara se arrastar num estrume, esse tipo de coisa, ou até perigosa, como São Paulo, há pouco tempo, mataram pessoas e toda hora tem gente ferida. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser enfrentada com muito rigor. O Baldi, que gosta disso, tem que enfrentar com rigor, tem que ser tratado isso como um caso de lesões e um caso de injúria grave, porque essas questões, por exemplo, se eu pego um de vocês e jogo tinta, bom, eu estou injuriando, é uma injúria grave, é uma injúria real, inclusive. Agora, por que há um espaço institucionalizado em que isso pode ser feito, que as pessoas se ferem, etc., mesmo estando contra, porque eles têm medo de não ser aceitos depois num determinado grupo, que é um prédio público, pago pela população e um privilégio para poucos num país de modernidade tardia, num país pobre como o nosso, os que chegam lá, que podem fazer um curso de graça, financiado pela população, e o Brasil é assim. O paradoxo é esse. Os pobres estudam em universidades privadas e os ricos estudam em universidade pública. Regra geral. E aí o que se faz isso? Acho que tem que ser rigoroso com isso. É verdade. Eu acho. Pobre universidade paga. Rico só queria deixar isso há tempo que eu queria falar sobre esse assunto. O trote é para ser uma coisa bem humorada, se transformou em algo muito covarde. Claro. Extremamente covarde. E o trote inteligente, ele é sempre bem-vindo. Esse ano eu vi na URGS, numa das faculdades da área de Ciências Humanas, na matrícula, um roteiro de leitura absolutamente fake, mas quem olha parece, dando leitura para os calouros nas férias gastarem o seu tempo e tal, e vários caíram. Essa é uma brincadeira, essa é a brincadeira do grupo. Mas eu estou me baseando nas reportagens do jornal. Não, mas eu saiu vi sobre isso, né? Eu acompanhei de perto esse ano. Teve uma parte que era aquelas piscinas de plástico de criança, com cabeça de porco, peixe podre, sujando as pessoas. Quer dizer, então aí essa agressividade exacerbada que está dentro da sociedade se reproduz ali e tu disseste muito bem, num foro extremamente privilegiado. E ninguém referiu aqui um dos episódios mais
característico de Porto Alegre, que era a passeata dos bichos. Um negócio civilizado, esperado pela população. O centro da cidade era usado como passarela. Mas tinha o trote era igual outro a esse. espírito. Não, o era espírito igual. era... Sempre foi igual. Tá bem. Não era. Não era igual. Deixa eu te contar que eu fui submetido quando fui bicho lá na PUC. Não, era diferente. O máximo que me aconteceu é que colaram um cartaz nas minhas costas dizendo filho da PUC. Filho da PUC, é. E na Rua da Praia, montado no lombo de um veterano, eu tive que discursar mas o trote o assunto. A influência da minhoca nos asfaltos de Porto Alegre. Vai falar a passeata, o Baldi referiu, era uma bonita. Era brincadeira. Era trotes, a ironia, a crítica aos governos, se fazia na passeata. Era quase como um carnaval, como se tivesse os carros alegóricos, até porque eles faziam, alguns, esses cartazes, o que tu tinhas nas costas, era muito bonito. Túlio, o cara se esconde no grupo. Cortar cabelo. Mais do que para fazer maldade. Eu me lembro do trote na faculdade fica ali de no Direito. meio. Depois, no intervalo, eu conto para vocês o que aconteceu comigo. Mas na faculdade de Direito tinha um aspecto que eu acho que é o mais grave do trote. Esse tipo de passeata, ele pressupõe espontaneidade. Tá todo mundo lá junto, brincando, enfim. Agora, o problema é quando alguém quer resistir ao trote, né? Ele é massacrado. E os outros, para não desmoralizar essa condição de veteranos, obrigam fisicamente. Aí sim a coisa... Se quer pintar o outro se deixa pintar, tudo bem, funciona. O problema todo é que, naturalmente, esse tipo de circunstância pode exigir força física. Pode. E aí nós vamos ter gente machucada. E as reportagens que eu vi, eu estou só falando exatamente porque eu vi nas reportagens muitas pessoas, pais e outros se queixando, e as próprias pessoas que foram compelidas e foram até machucadas, e fora em São Paulo, há 2 anos atrás, que morreu uma estudante, E não se esqueça, iogurte Piá melhor não há, e o iogurte Piá está lançando agora iogurte com fibras. Iogurte com fibras, você compra... Fibras, cálcio e fruta. Para que serve? Fibras, cálcio e frutas. O Fernando está com dúvida. Para que serve fibras? Para funcionamento melhor do intestino, por exemplo. Exatamente. Aí, qual é o resultado? Se não sabe, eu não sou médico. É bom, regula os teus intestinos. Funcionamento do intestino. Sabe? Iogurte Piá... Bota no horário. Não é só isso, não fica te espremendo. Mas esse cara aqui é sem fio. Esse aqui é sem fio. Casa Moacir, aqui na Silveiro 272, oferece a você os melhores cortes de carne aqui da nossa cidade. É só a base aliada aqui. Só um pouquinho, Lene. Vamos ver as imagens da Casa Moacir, que está à sua disposição, como eu disse, oferecendo os melhores cortes de carne aqui de Porto Alegre e produtos maravilhosos de padaria e confeitaria. Lembrando que amanhã e domingo ao meio-dia tem o churrasquinho pronto. Carne prontinha, assada lá para o seu churrasquinho, com salada e tudo que você precisar. Moacir Silveiro 272, há 30 anos, a bem servi-lo. Já voltaremos. É só a base. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimotin 7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. As personalidades do mundo político e da economia, a cidade, a cultura e o turismo. Fórum com Flávio Alcaraz Gomes, todo domingo, 19h. Fórum. Oferecimento. Gimo, produtos de qualidade comprovada. Nosso e-mail continua à sua disposição nesta sexta-feira, JK. Vamos fornecer aos telespectadores que querem se comunicar conosco é guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o fone e fax é o 3231-5180. E o Chulas Bar já está aberto. Já está aberto a partir das 7h30. Você pode telefonar, reservar mesa até às 8 horas. 4 minutos para abrir. Até às 8 horas pode reservar. 4 minutos aqui. Não, já está aberto. Não, mas tu falou 7h30. Não, já está aberto, já está aberto.
E você, além do bolinho de abriu mais batata... cedo hoje. Além do bolo de batata... Túlio, não implica com o JK. Além do bolo de batata... Tá muito mole pra ele que o Flávio não tá aí hoje. Mas além do bolo de batata e da almôndega recheadas, almôndega... como é que diz? Parmegiana. O Malheiros pediu uma almôndega dessas e pagou porque com um tem saquinho o tamanho de do moedas. prato. Ele dividiu com a namorada que estava com ele. E sobrou pra vianda, ainda levei pra casa. Agora eu ouvi o programa de segunda-feira. Agora o que tu pagasse com um saco de moedas. Eu ouvi o programa de segunda-feira. O pagamento do Malheiros. Eu e Judas, né? Bom, isso é contado lá no Chulas. Deixa eu dar o endereço. Como uma picardia própria do ambiente. Onde é que fica o Chulas? Na Marilã 120. Tem um e-mail aí. Olha aqui, Baldi, olha aqui. Sexta-feira passada fomos jantar no Chulas. Eu, minha esposa e um casal de cunhados. Somos profissionais liberais, eu advogado e ela dentista. Seguimos sua indicação, JK, e não nos arrependemos, porque o restaurante é ótimo. Conhecemos bem a culinária alemã, somos de Nova Petrópolis, onde a colonização é 90% germânica. Infelizmente, o garçom, o senhor Nonato, me informou que tu havia saído poucos minutos antes de chegarmos. Que prejuízo, hein? E não pudemos te cumprimentar. Por isso, manda esse e-mail. Parabéns pelo programa, grande abraço, pau no balde. Marcelo Quadros, mandando aqui, parabéns. Né? Ele pede mais alguma coisa aí embaixo, que ele disse. Não, se puder, isso aqui é pra ti no final. Aqui não se puder, ele dedique o programa ao Marcelo Quadros, Rose, Deise Freitas e o Gustavo. Aí no final tu tinha que ter no final tu dedica. Meu Deus do céu. Não, eu tentei ajudar, tu viu que eu tentei ajudar, né? Eu tentei ajudar. Leia duas. É o problema de... Pra dedicatória. Precoce, muito precoce. O Malheiros, que fez aquela encomenda que eu disse da... Me pagou com moeda. Almôndega. Ele comeu a parte, a namorada dele comeu a parte, um pedaço de pão torrado. E ele pediu o pão torrado. Água da poder pena. sobrar. Água da pena para... Claro, para ajudar a lavagem. Aí chegou a hora, chamou o Donato, que é o garoto, disse, por favor, quanto é? Ele disse lá, 15 ou 16 pila, um troço assim. Aí ele se abaixou e trouxe um saquinho. Sabe aquelas que cortava a meia das mulheres e fazia uma bola? Ele fez um saquinho para guardar moedas. De uma meia usada. Aí ele abre mal contada a história, tá mal contada a história. Tava dentro da pochete. Vai pegar, hein, Fernando? Safama vai mas pegar, eu vou contar uma coisa abonatória do Fernando. Então, essa gravata aqui que eu tô usando foi presente dele. Lá do DC Navegantes? Não. A gravata italiana foi presente dele. Mas é verdade que o presente é de 4 anos atrás, nunca mais teve outro. Eu quero ver o Baldi. Não, mas o que é isso? E aquela ilustre pochete que eu presentei em Vossa Excelência? Mas aquela foi de aniversário. Olha só, eu consegui fazer. Eu fiz isso parecido. Agora, em janeiro, eu estava nos Estados Unidos e tinha um garçom no aeroporto sacaneando. Ele atendia a mala, sacaneava e tal. Então, pedia uma cerveja e ele demorava, não dava e enchia o saco, né? Estava de mal com a vida. Muito mal com a vida. Ele odiava o troço que ele estava fazendo. Aí eu tinha guardado já de muitos dias moedinhas de 1 centavo e aquele... De real? 5 de dólar. O que é 1 centavinho, então tu imagina. Custava 7, 8 e aí eu também dei um saquinho assim, tipo numa meia também, de plástico. Na mesa. E aí eu contei direitinho, levei tempo, deu exatamente 7,30, que era o que ele custava lá. Cerveja. Botei em cima aqui. E aí ele disse assim, não aceito. Não aceito, eu não sou banco. Eu disse, pois é, mas dinheiro é dinheiro, meu querido. E eu já tomei a cerveja. É curso forçado. Claro. Destarte ou destarte? Vamos começar por essa, então. Destarte quando eu me refiro a algo já expresso antes. Destarte. É como isto e isso. É dessa arte, então? Destarte. Sim. E destarte quando remete a algo que vai ser dito. Sim, mas a origem, a etimologia. Ah, bom, aí eu não sabia. Porque é para desta arte, é como certamente, dessa forma. Dessa forma. Acho que é a mesma etimologia. Seguramente que é isso. Bom, respondendo à pergunta da Maria Clara de Osório, ela quer saber a origem da palavra testemunha. E tem realmente uma origem muito interessante. Testes, no latim, existia com o significado de terceiro. Ou seja, o terceiro de um conjunto de 3, naturalmente. Então, se a gente olhar bem o que é o testemunha, é o terceiro.
Está entre os dois e dá o seu testemunho. O réu, a vítima e o testemunho. Daí, a partir daí, o latim formou o verbo testemunhare, que quer dizer testemunhar. Esta é a origem da palavra testemunha. E aproveito para dizer que existe testemunha e existe testemunho. Testemunha é sempre a pessoa que cumpre esse papel de testemunhar sobre algo. E testemunho é o depoimento prestado por ele. As pessoas confundem, pensam que quando é homem é testemunho e quando é mulher é testemunha. É sempre testemunhar. Mas o depoimento prestado tem o nome de testemunho. Eu tenho certeza que o Lênio tinha uma outra... Mas eu vou checar, eu não vou falar, mas eu tenho uma outra versão. Tem uma outra versão. Sobre o testemunho. Eu estou elaborando aqui, vou me lembrar. Vou só te lembrar que ele pesquisa aí. Eu sei. Por isso que eu não vou dizer agora. Isso não está guardado no arquivo morto do meu cérebro. Isso é pesquisado. Bom, uma outra pergunta que me fazem. Quando se usa inicial maiúscula na designação de cargos? Esta é uma questão extremamente mal resolvida, porque a norma é muito aberta. A norma diz assim: na designação de altos cargos usa-se inicial maiúscula. Só que ela não define o que é alto cargo. Não precisa o sentido. Na prática acontece de tudo. Os jornais, por exemplo, os grandes jornais, nas suas normas internas, adotaram não usar inicial maiúscula para cargo nenhum, nem mesmo para o presidente da República. Então, lá nas legendas dá presidente com P minúsculo e República com R maiúsculo. Bom, acho que um pouco rigoroso isso. Já em ambientes mais formais, como na linguagem jurídica, por exemplo, há muita generosidade com as iniciais maiúsculas. O quê? Generosidade. Então, se usa inicial maiúscula para qualquer cargo. Aí nós caímos no outro extremo, mas igualmente é amparado pela norma, porque a norma não define o que é alto cargo. Para mim, ser empregada doméstica pode ser um alto cargo. É uma questão conceitual que está em aberto. O mais importante nessa situação é eu adotar um critério e levá-lo ao extremo, usá-lo sempre. Então, no caso, por exemplo, eu cito a União, o Estado e o município. O que para mim que critério eu vou usar? Inicial maiúscula nos três? Sim, ou em nenhum. Quer dizer, não tem como não usar inicial maiúscula em município se para Estado eu uso e para a União eu uso. E o Estado enquanto Estado? Não, aí não, claro que não. O Estado, no sentido de situação também. Estado de gravidez. Aí claro que não. Mas o Estado brasileiro é sempre maiúsculo. Se bem que a Veja agora publicou um editorial, disse que como ela assumiu uma postura absolutamente de Estado mínimo, ela acha que o Estado está muito grande e ela simbolicamente quer botar o Estado em letra minúscula, o que é uma estupidez, por exemplo. Por isso que esses dias ligaram para que eu renovasse a revista e eu disse: uma revista que acha que Estado se escreve com minúscula não merece a minha assinatura. Agora essas coisas, essas divergências acontecem por falta de norma clara, explícita. Mas a norma do Estado é uma questão consuetudinária no mundo todo. Dá para perceber que o doutor Lênio vem da área do direito, né? Percebe-se nitidamente, porque nesta área se contempla com muita generosidade. Eu venho da esquerda, mas enfim, do direito. Rumo à direita. Mas olha só, eu venho da esquerda do século XX. Eu não sou da esquerda do século XIX, como muitos no Brasil, e também não sou da direita do século XVIII. E não é, por acaso, eventualmente, tu compareces, tu te filias à esquerda do século XXI, do Hugo Chávez? Não, do XXI não, porque XXI já é outra coisa. O século XXI não produziu... Socialismo bolivariano. Imagina tu, que coisa importante. Túlio. Notícia preocupante do que está acontecendo no Rio de Janeiro, Laura. 12 policiais mortos. Uma semana. E agora uma reunião... Uma reunião sendo que um foi executado com 30 e tantos tiros. Uma reunião do comando da Polícia Militar, com alguma participação da Polícia Civil, mas basicamente o comando da Polícia Militar, estabelecendo estratégias para o que deve ser feito daqui para frente. E eu fiquei pensando, mas fazer o quê? A polícia andando em comboio, a polícia escondida e um alvo relativamente fácil.
Fardado. O que aparentemente vai acontecer no Rio de Janeiro, e se o Brasil não endireitar definitivamente nesse assunto, vai acontecer nos outros lugares? Vai chegar um determinado momento que a polícia vai deixar de lado, a polícia militar principalmente, vai deixar de lado uniforme, regras, treinamento, etc. Por quê? Porque o policial militar é um sujeito treinado para trabalhar fardado, para fazer um policiamento ostensivo, para ter muito critério na utilização da arma e para obedecer ordens. E aí, considerando-se o efetivo todo que tem na rua e o número de operações que as polícias militares se envolvem, vamos combinar que os incidentes de percurso são realmente poucos. Detalhe, não são muitos. Um desses policiais morreu porque tinha a farda no banco de trás do veículo. Exatamente. Foi uma frase para te ajudar, Túlio. Já sei a frase. Uma frase para te ajudar. Eu acho que a saída é absolutamente institucional. A Constituição prevê intervenção federal. É um caso típico de intervenção federal. E as pessoas têm essa questão do preconceito. Não querem falar sobre determinadas coisas, nem sobre a violência e tal. Também não querem falar sobre a intervenção federal que está na Constituição. É um ato democrático, porque está na Constituição democrática. Eu concordo, é democrático, está previsto. Só que não vai haver intervenção. Depois do Getúlio, nunca mais. Não haverá intervenção federal no Rio por uma série de razões. Uma delas é que o governo federal não quer se incomodar e botar a mão lá. Agora, onde eu quero chegar é o seguinte. Claro que é difícil. Onde eu quero chegar é o seguinte. Vai chegar um determinado momento em que a polícia militar vai tirar a farda, vai deixar as regras de lado e com comando ou sem comando, com ordem para fazer isso ou sem ordem para fazer isso, vai enfrentar os bandidos e provavelmente vai vencer. Só que há um custo social e é um risco para a estabilidade e para a democracia, no sentido mais nobre da palavra, já que falávamos nisto antes, há um custo muito alto. Nós não podemos conceber a possibilidade da polícia seguir enredo próprio num assunto desse. Agora, a grande verdade é que, e aí que eu acho preocupante, nós observando o que acontece no Rio de Janeiro, que é uma exacerbação do que acontece, de certa forma, no resto do país, a polícia está encurralada. A polícia está encurralada. O cidadão exige resultado e providência. O comando exige obediência. A sociedade exige que não aconteçam excessos. A polícia é alvo. E todos nós queremos uma solução. É absolutamente inconciliável isso dentro do ordenamento. Eu fiz uma reflexão essa semana. É inconciliável. Um dos momentos mais ricos, eu acho, em termos de reflexão, é quando a gente está dirigindo, né, só o carro. E aí eu comecei a pensar sobre esses incidentes que aconteceram em Porto Alegre com os prédios residenciais. Os dois foram Tudo indica que sejam criminosos que tenham migrado para o Rio Grande do Sul. Há uma suspeita nesse sentido, que são profissionais, que eles entram nos prédios e fazem uma varredura, normalmente com violência, normalmente um desconforto tremendo, o pessoal que é assaltado, aqueles que não saem machucados ou que não morrem, né? E eu fico pensando se essas coisas se tornam lugar comum, qual a reação da classe média numa hora dessas, se ele não tem direito de usar o dinheiro para ter a sua própria casa. E me ocorreu quase que imediatamente a ideia do Esquadrão da Morte. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se alguém como eu, com as minhas preocupações institucionais, tem esse raciocínio, que é um raciocínio impulsivo, logo depois vem os mecanismos de superar. Mas não pode, porque tem excesso, vai ter muita gente morrendo por conta, normalmente eles criam força própria, eles acabam se transformando em criminosos. Então a gente sabe como é que isso funciona. Mas se alguém como eu faz esse devaneio, para logo depois se deixa tentar por essa solução, para logo depois se desconstruir no seu raciocínio, eu fico imaginando alguém que tenha sido assaltado. E olha que eu, graças a Deus, não fui vítima disso. Eu tenho numa frase aí, e talvez a questão, não é novo isso que eu vou dizer, eu devo ter dito outra vez já, alguma vez, que necessitamos mais Hobbes e menos Rousseau. Isto é, parar de acreditar na bondade humana e na bondade de uma sociedade que não está separada do Estado e que o Estado é essencialmente mau. Essa contraposição gera o quê? Gera um direito que acaba não fazendo sua função de interdição entre civilização e barbárie. Por isso, Hobbes tem que ganhar mais espaço e Rousseau tem que perder um pouco de espaço. Até porque estava redondamente equivocado. Não no sentido da vontade geral e da democracia, né? Mas no sentido da
interdição que tem que haver. Isso, o Rio é o típico exemplo disso hoje. Home Theater Center, monte um cinema na sua casa. Na região do Vale do Rio dos Sinos, procure em Novo Hamburgo, na rua Joaquim Nabuco, 1552. O telefone lá em Novo Hamburgo é 3582-2321. Procure o Carlos Ludwig Fink, o Giovanni ou a dona Cirlei, que eles vão lhe orientar, vão lhe apresentar projetos, como montar o cinema na sua casa, como esse que nós estamos mostrando aí, na sua tela. E aqui em Porto Alegre também tem, na rua José Antônio Aranha, 395, o telefone é 3335-1233. Procure a dona Magari ou a dona Ana Paula. Tanto o Home Theater Center de Novo Hamburgo como de Porto Alegre, amanhã sábado, abrem das 9 às 15 horas sem fechar ao meio-dia. Portanto, amanhã sábado, faça uma visita em Novo Hamburgo e aqui em Porto Alegre, na Joaquim Nabuco, 1552, e em Porto Alegre, na José Antônio Aranha, 395. E amanhã e domingo vamos visitar uma fábrica de chocolates e fazermos nossas compras lá. Fábricas com chocolates maravilhosos, tem esses ovos lindos, finamente decorados, tem cestos, coelhos, coelhinhos, tem de tudo, é uma maravilha. Está super movimentada a fábrica, que fica em Dois Irmãos, e vai estar aguardando a sua visita tanto no sábado quanto no domingo, das 9 da manhã até as 7 horas da noite. A fábrica de chocolates, deixa eu dar um endereço. Todo mundo quer saber, tá? Olha, muita gente visitou a fábrica. Sábado e domingo visitas, né? Sim, tu visitas das 9 até as 19, sábado e domingo, para você comprar estas maravilhas que nós mostramos, que são deliciosas. Rua 13 de Outubro, número 102, é o endereço da fábrica, em Dois Irmãos, e o telefone, se você quiser ligar antes, para maiores informações, é o 35 64 38 18, Chocolates Plátanos. Ontem nós fizemos uma brincadeira aqui, esse programa não é... É sério, sim. Isso aqui é uma reunião de... É um happy hour, uma reunião de marmanjos que se vão para uma esquina conversar tudo, inclusive bobagem. Tá, e daí, o que tu falou ontem? Quem foi que... Algum telespectador falou que um relógio tinha a hora 4... e o relógio era marcado com números romanos, algarismos romanos, perdão, e na hora 4 tinha 4 unidade 1. Em vez de ter o 4. Aí alguém, por brincadeira, seu Miguel Costa ficou indignado. Ontem o senhor Baldo disse que o relógio com o número 4 em 4 romanos eram fabricados no Paraguai, que é uma mentira. Não, eu não minto. Eu posso me enganar, o que é bem diferente. Eu não minto, sabe, eu tenho nojo, repugno a ideia. De formas que o senhor, agradeço o seu e-mail, primeiro. Segundo, agradeço a sua sintonia, mas foi uma brincadeira. Comerciais. Mas é do Paraguai. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimontin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação. E com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. As últimas novidades do mundo da indústria automotiva. Tudo sobre peças, acessórios e componentes para carros e motos. Hightech, sábado, 7 da noite. Hightech. Oferecimento. João Aurélio Registro de Veículos, agora com parcelamento para IPVA e multas. Car House Toyota, 2121-1800. Savaralto, marcas que falam por si. Metrovel, a gente conversa, você sai de carro novo. Maxim, o lugar do seu Peugeot. Subra Renault, 3035-8900, Novo Hamburgo. Chevrolet Prisma, seu primeiro grande carro. Vamos à aula do Fernando. Laura, hoje entra em cartaz um filme da Sofia Coppola, que aliás eu
aconselho, a crítica toda fala muito bem, que é uma cinebiografia de uma figura que entrou para a história francesa, diria, pela porta dos fundos. É muito mais mal vista até hoje na França, a ponto do filme ter sido vaiado, né, nas apresentações em Cannes, considerando que há um certo revisionismo de biografias recentes. Não absolvem Maria Antonieta, mas mostram a figura humana que efetivamente ela foi, dentro de todas as ambivalências históricas que podem efetivamente acontecer. Quem era Maria Antonieta? Maria Antônia Josefa de Habsburg, nascida em Viena em 1755. Ela era a 15ª filha da imperatriz Maria Teresa, do Sacro Império, né? Arquiduquesa da Boêmia, e na sua infância em Viena, como todas as filhas da alta nobreza, especialmente das cabeças da hierarquia do Sacro Império, viveu um mundo à parte, né, do mundo verdadeiro, do mundo da pobreza que enfrentava a Europa no século XVIII, né, algo muito diferente do que hoje conhecemos. É curioso, a Maria Antonieta viveu mais ou menos a mesma época que Mozart em Viena, e os dois tiveram, inclusive, promessa de casamento. Tá? Acontece que, quando Maria Antonieta tinha 14 anos, havia um interesse político, e naquela época, né, os casamentos da alta nobreza eram questões de Estado. Tá? Havia um interesse político de aproximação entre a França dos Bourbon e a Áustria dos Habsburg, tá? Razão pela qual a mãe dela, a imperatriz Maria Teresa, decidiu oferecer em casamento Maria Antonieta, como era costume na época, ao Delfim francês Luís, que viria a ser Luís XVI. Estamos falando em 1770, quando se deu o casamento, ela tinha apenas 14 anos. Agora, imaginemos nós, especialmente aqueles que têm filhos adolescentes, né, com todas as preocupações de um adolescente nessa faixa etária, essa menina atravessando a distância entre a Áustria e a França naquela época, evidentemente, com carruagens, né, chegando na corte de Versalhes, né, naquele patamar do século XVIII, completamente despreparada, né, para enfrentar as dificuldades que ela teria. Qual era a reação psicológica de uma adolescente numa circunstância dessas? Evidentemente, ela se escondeu no próprio mundo. Tá? E, tendo o poder de ser a rainha consorte, como efetivamente acabou acontecendo a partir de 1774, quando morreu o rei Luís XV, ela passou a desfrutar das facilidades que o cargo permitiam. Era uma moça efetivamente frívola em vários aspectos, né? Tinha muitas preocupações com coisas absolutamente secundárias, como a roupa, ditou moda, né? Só que ela acaba preenchendo um período histórico na França muito difícil, né? No momento em que a monarquia francesa enfrentava o seu ocaso, principalmente em razão de dificuldades econômicas. É bom lembrar que os Bourbons atingiram o ápice do seu poder a partir do século XVII, a partir da Guerra dos 30 Anos, que eu contei aqui. Naquele momento, a França enfrentava grandes dificuldades econômicas, em razão dos gastos que a monarquia determinava, os excessos de Versalhes, mas em razão também dos compromissos externos, né, das guerras. E principalmente naquele momento, porque a França, na disputa com a Inglaterra, resolvera financiar a independência americana. Tá? Mandaram muito dinheiro aos Estados Unidos no sentido de ajudar os revoltosos. Tá? E estamos numa França empobrecida, com uma monarquia absolutamente deslocada da sua realidade social, um rei absolutamente débil, que era o caso do Luís XVI. Conta-se que o casamento só foi consumado 3 anos depois, significa que eles só foram ter relações sexuais 3 anos depois do casamento. Com detalhe, a questão do casamento real era tão importante e era tida como questão de Estado que olheiros de Viena vieram para acompanhar as relações sexuais. Porque era a necessidade fundamental da monarquia um herdeiro, já que a hereditariedade é que determinava a sucessão de poder. Tiveram que esperar 3 anos para iniciar seus trabalhos. Isso. E o primeiro filho só veio em 1777, se não me engano. Bem, ninguém tomava banho lá. Era um horror. Não, mas parece que a moça era efetivamente muito bonita, pelo menos para os padrões da época.
Com todo mundo olhando, vamos combinar que era bem, e ainda mais com 2 adolescentes. Fica Fica tenso, não rola. Tudo indica, Túlio, que o Luís XVI era um homem com alguns problemas, diríamos assim, de identidade. Bem, mudou de nome agora. O que acontece ao longo daquele período? Aquela efervescência social, em consequência do empobrecimento da população, começou a gerar movimentos, né, de resistência à monarquia. Além disso, Luís XVI, o então rei entronizado a partir de 1774, tinha grandes dificuldades de lidar com a nobreza e era muito influenciado pela rainha, que acabou vivendo uma espécie de esquizofrenia doméstica. Ela se recolheu a um palácio chamado Trianon, que tinha sido mandado construir por Luís XV, a sua principal amante, a Madame de Pompadour, né? E ela começa a viver um mundo à parte, influenciando o marido e o afastando das linhas de poder. Né? Ele começa a se divorciar da realidade externa, não tendo mais controle sobre as forças políticas. Ele não tem mais condição de lidar com ministros, ele se afasta da nobreza. Isso leva a um colapso na linha de poder que vai resultar, entre outras razões, na Revolução Francesa de 1789. Naquele momento, sim, eles se defrontam com a dura realidade. Maria Antonieta convence o rei a tentar fugir, eles não conseguem, são presos em 1792. Há um período ali em que eles tentam uma chamada monarquia constitucional, a convocação dos Estados Gerais, uma nova Constituição. Haveria, então, algo que, como já acontecia na Inglaterra, um rei limitado por leis, mas o fato é que a situação era muito grave. Eles são presos, encarcerados e julgados por alta traição. Em janeiro de 1793, é decapitado na guilhotina Luís XVI e, finalmente, Maria Antonieta é levada a julgamento. E aí se mostra que aquela moça, aquela mulher, naquele momento, já com 38 anos, em que pese todo o divórcio da realidade, não tinha perdido a sua altivez. Durante todo o julgamento, ela foi de um estoicismo que até hoje os historiadores demonstram. Um dos filhos, o Delfim francês da época, o filho mais velho de Maria Antonieta, é retirado dos seus braços, da sua guarda, e levado para um sapateiro de nome Simon, que o influencia no sentido de depor contra a mãe. No tribunal, a criança teria deposto no sentido de que a mãe a teria obrigado a relações sexuais incestuosas. Maria Antonieta se revolta contra a atitude e invoca o poder de todas as mães da França e quase breca o processo da Revolução Francesa naquele momento. Ela acaba sendo condenada por alta traição. Conta-se que no cárcere, num dado dia, ela, muito desesperada com a situação, perdendo a condição dos seus filhos, enfim, ela bate com a cabeça no teto e tem uma hemorragia que não se consegue interromper. O carcereiro teria perguntado para ela num tom um pouco jocoso: dói? Ela disse: não há nada mais que me possa doer. No dia da execução, subindo no patíbulo, ela pisa no pé do seu verdugo e pede perdão. Ao final, quando o verdugo vai afastar as suas vestes do pescoço para facilitar a decapitação, ela olha para ele e diz assim: não me decomponha. Eu diria o seguinte: foi uma criatura da sua época, foi uma mulher não tão má como a história francesa determina, mas inspira o meu respeito. Apesar daquela situação tão adversa, não perdeu nem a altivez nem a dignidade. Como é que era muito bom. Qual era a situação? Uma questão importante: que era a França nessa época, né? Tinha 25 milhões de habitantes, 24 milhões e 600 aproximadamente eram burgueses, que era o terceiro estado, que era tudo que não era clero e aristocracia. E nesse dia 8 de agosto de 1788, estou me lembrando do contexto, né, tudo isso, antes da Revolução, 8 de agosto de 1788, o Abade Sieyes e seus amigos vão ao rei Luís XVI, que reúne o seu ministério, e eles vão pedir uma Assembleia Constituinte, porque queriam uma lei que parasse com que pudesse baixar impostos como queria, que é o velho problema. Segundo, que não se poderia, que os camponeses parassem de fazer serviço ainda forçado para o rei, e queriam convocar os Estados Gerais. Ele falou dos Estados Gerais, os Estados Gerais não tinham se reunido desde 1653. 175 anos. São três estados que são os famosos três estados, né? E o terceiro estado, tem o famoso livro do Abade Sieyes, que é o terceiro estado, e ali dá para entender, porque o Rousseau foi um dos corifeus, morreu 10 vezes antes da Revolução, da ala jacobina,
que é a ala mais radical da Revolução Francesa, Robespierre and Compagnie. Comerciais, voltaremos. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimotin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Esta é a Amazônia Verde que todos conhecem. Mas existe uma outra Amazônia, a azul, desconhecida por boa parte dos brasileiros. É tão rica e grandiosa quanto a verde. Por ela passam 95% do nosso comércio exterior. É rica em pescados. E dela são extraídos mais de 80% do nosso petróleo. A Amazônia Azul. Precisamos preservá-la. Temos que protegê-la. É um dever dos marinheiros e de todos os brasileiros. Marinha do Brasil. Neste domingo, a partir das 13h30 da tarde, Gauchão 2007, Caxias e Grêmio, ao vivo, direto do estádio Francisco Stedley, em Caxias do Sul. O melhor do Gauchão é na TV Guaíba. Oferecimento Tramontina. Tramontina é Tramontina. Hipercar, você é mais, você é hiper. Água mineral Sarandi, o hidratante para o lado de dentro do corpo. Tuneleiro 40 anos. Para construir e reformar, ninguém facilita tanto. A assinatura premiada Correio do Povo. Quem mantém sua assinatura em dia, concorre a prêmios toda semana que só o Correio tem. E-mail que chega pro Dr. Túlio. Cara, Dr. Túlio, meus mais enfáticos parabéns por ter desvendado o mistério do poder da senhora Marta Suplicy. Além de neta de barão, com direito a castelo e tudo, tem a força da sexóloga. Que sutileza, excelência. Só o senhor, com a sua inteligência e a sua instigante inteligência e fino, arrasador humor, olha só. O arrasador. Oi, Túlio. Malheiro vai ficar por cima. De fazer essa brilhante interpretação. Malheiro já está aqui se escabelando. Por essas e outras que sou... Já está se mordendo. Por essas e outras que sou sua fã. Um respeitoso abraço. Muito bem. Ainda bem que é uma mulher, né? O JK vê essa característica que eu mantenho aqui, que é de ficar vermelho. Então, tudo bem, apesar da... Mas agradece a telespectadora. E peça que continue elogiando. Tem muita bondade sua. Ledur. Um e-mail de... Perdão, Ledur, tu... Por favor. Isso, não, primeiro os mais velhos. Tem muitas perguntas Primeiro os mais aí, velhos. Né? Agora meu pai me ensinou isso. O nosso telespectador de Nova Hartz, é o Renato Miguel Leve. Ele, indignado, reclama e pergunta quando o Estado vai terminar aquele viaduto da RS 238 no entroncamento que vai a Gramado e Taquara. Faz horas mesmo. Faz tempo. Deve fazer 2 anos. Não, muito mais, muito mais. Faz mais de 2 anos isso. É na entrada de Taquara. Ô, Renato, a gente, aqui a semana que vem, começa a dar uns recadinhos pro pessoal aqui da secretaria. Tem secretário novo. Vassoura nova, varre melhor, né? E de qualquer forma, é uma reclamação, é um protesto cheio de razão. Obrigado. Perguntas dos telespectadores para o professor Ledur. Pergunta chegada às 19h20, do Jorge Leffler, de Xangri-Lá. São 2 perguntas. Ele pergunta por que nas praias usam a Avenida Paraguaçu com 2 S, se não deveria ser com C cedilha. Tem toda a razão. Há uma regra oficial que diz que toda palavra derivada que tem como origem uma língua indígena, na dúvida entre 2 S, C cedilha, grafa-se com C cedilha. E eu também vi isso na praia com muita frequência. Aliás, a Avenida Paraguaçu insiste em tudo que é praia no Rio Grande do Sul, né? Mas, ô, Ledur, e se não tiver dúvida? Hein? Se tiver certeza que é com 2 S, como é que fica? Bom, mas aí é pior, né? Porque ter dúvidas é uma coisa muito sadia, porque é o primeiro passo para resolver o assunto. Se você continuar errando sem ter dúvida, vai continuar errando. O cara pode ter certeza que está errado também, né? Bom, outra pergunta do Leffler. Diz ele aqui, ó. Diz ele assim, ó. Em sua terra natal, São Sebastião do Caí, aí eu não vou concordar com o Leffler. Quando eu nasci, Bom Princípio, que é a minha terra natal, pertencia a Montenegro. Depois passou a pertencer a São Sebastião do Caí.
terras muito generosas, gosto muito, mas eu prefiro mesmo, Bom Princípio. Bom Princípio é que é a minha terra. Embora aquele moranguinho lá seja meio esquisito. Mas olha, metade da minha família, é de Monte Não, aquele morango que tem lá. Do ponto de vista arquitetônico? É fake. Acha feio. Eu vou observar melhor. Não, fake, né? Bem falso. Então, ele diz assim, em sua terra natal, São Sebastião do Caí, temos uma tradução que nada tem a ver com a real origem do nome. Segundo sei, em Tupi-Guarani, Caá significa mata, verdade. HI, ri, significa rio. Então, seria o Rio da Mata. Então, por que não dizer São Sebastião do Rio da Mata? É que aí não houve a tradução, houve a adaptação da grafia. Mas inventaram que é esse o sentido mesmo. Caí. Está inventada. Então houve uma adaptação à ortografia da língua portuguesa. E depois porque o nome é assim mesmo. É assim mesmo. O nome dele, como é que é? O nome dele não é Jorge? Porque Jorge também não dá para trocar Jorge. É Jorge mesmo. E Loeffler muito menos. Não dá, o prenome é imutável. Entendeu? E é da cidade também. Mas eu tenho certeza. Peraí um pouquinho. Não dá, Jorge. Isso aí nada mais, nada menos que uma brincadeira do Jorge Loeffler. Vamos saber entender. E nós também estamos brincando, viu, Jair? Tá certo. Obrigada, Leandro. Comerciais, voltaremos. Eu tava falando sério. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. G87 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. E em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. O mundo automobilístico. As novidades e ofertas no showroom dos concessionários. A assistência técnica e as informações úteis para a compra do veículo 0 km ou usado. Tudo está em Motor Show, em novo dia e horário. Domingo, 10 da manhã. Motor Show. Oferecimento. Panambra. Fanáticos por Volkswagen. Esbardecar. O seu lugar é aqui. São Motors. Super Alto. Novo Fiat Palio. Toda a emoção está aqui. Já está aberto o Bacalhau do Porto. Com licença, companheiros, oferecendo a vocês, com licença, devia estar no ar os intervalos. Devia. Também. Agora tem que inverter. Com licença, companheiros. Tem que inverter esse ao nosso telespectador, vejam lá as maravilhas servidas no Bacalhau do Porto. Isso é lula, lá tem lula também. Tem lula, tem peixes, tem carnes também. Prato, né? Mas o forte lá é o bacalhau. Bacalhau feito de várias formas e, como o Baldi gosta de dizer, um ambiente muito acolhedor com uma excelente carta de vinhos. Excelente e justa nos preços. Esse negócio de carta de vinho boa é fácil de encontrar. Faça o seu pedido por telefone, se preferir não sair de casa, ou se não, Coronel Bordino, número 155. A teleentrega do Bacalhau do Porto é o 31... Não, 33 41 7141. Sim, Túlio. Olha só, Laura, o Frederico manda um e-mail e diz assim: Senhor Túlio, apesar de todas as campanhas deflagradas pelas vítimas do trânsito, como pode um automóvel na Avenida Ipiranga, após um acidente, comprometer a estrutura de 5 postes de concreto? E pergunta quem vai pagar. Frederico, olha, Frederico, deve ser cobrado provavelmente do motorista. Foi uma pancada e tanto. Uma pancada e tanto. Agora, vamos combinar também. Que postes vagabundos. Pô, quebrou poste, sério, um tempo. Que foi um automóvel, não foi um automóvel. Caminhão. Pensei que estavam substituindo aqueles postes, eu passei lá hoje. Não, um tempo, aí foi uma batidinha de nada, o cara nem morreu. Foi substituição, 5 postes mesmo. Olha. Não, se o primeiro poste fosse um poste de concreto, era de concreto. O carro tinha ficado lá. Mas era de concreto. Todos quebraram. Eu acho que foi que nem... Mas o que eu quero dizer, se fosse bom,
sólido, consistente, o carro tinha ficado grudado foi no que nem primeiro. dominó, caiu que nem dominó. Ainda bem que o poste era simples, senão o cara teria morrido. O poste ruim salvou o cara. Previsão do tempo para amanhã, Poste segundo o com 8º airbag. Distrito de Meteorologia, Porto Alegre, nublado com pancadas de chuva e domingo também. Temperatura em ligeiro declínio amanhã, mínima 21 e máxima 27 graus. Números, Baldi, por favor. A bolsa baixa de quê? Baixa de 1,27%. O volume de negócio foi fraco. Ele teve, em relação a ontem, que não foi um dia excepcional, uma queda de quase 30%. Eu vou até dar um número. Hoje o volume foi de 2 bilhões 625 milhões. 2,625. Ontem, que foi fraco, foi 3,372. Entre as maiores... Por que, hein, Baldi? Por que essa diminuição? Não me pergunta, porque se a gente pergunta no telefone para colega, o que vem de besterol, e eu me nego a repetir. Não sei. Eu acho que a forma mais honesta é dizer, não sei, eu vou saber amanhã ou depois. E assim mesmo tem que peneirar bem, filtrar para não... entre as maiores altas, destacar-se a valorização da Souza Cruz, 2,08%, a Ipiranga Petróleo com 2,06%, a Cesita PN com 1,79%. As maiores baixas, Brasil Telecom, ON, 4,24% de baixa, a TIM, participações, 3,74%, e a Arcelor, 3,05%. Dólar comercial flutuou bastante e, ao final, uma alta de 0,14%, cotado a R$ 2,93 de real. O paralelo aqui em Porto Alegre, 2,13 na compra por 2,20 na venda. O petróleo, $57,11 em Nova York, baixa de 1%. Risco Brasil, 191 pontos. Risco Argentina, 220. E sim, foi isso aí, obrigado. Voltamos com o nosso carinho. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Não fique em ponto morto no sábado. Negocie seu carro no Classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. A Arte Requinte em mais um grande leilão virtual ao vivo nos estúdios da TV Guaíba. Peças nobres, obras de arte, cristais, bronzes, porcelanas, tapetes orientais. Leilão de arte e mercadorias. Assista e participe. Neste sábado, 10 da noite. Na boa. Belo programa, obrigado aos companheiros. Nosso carinho, Fernando. Laura, eu queria primeiro mandar um abraço para dona Joyce Feijó, em relação às palavras que ela dedica aqui no meio. Muito obrigado, dona Joyce, em que pese e merecidas. Eu estive na Zona Norte, no cartório Presser, essa semana, e não sem surpresa, porque nós sabemos a penetração do programa, naquela região em particular somos muito vistos. Falei com o tabelião, o Carlos Presser, e com a sua esposa, Elizabeth Presser, que nos assiste todos os dias. Muito obrigado, continue nos assistindo. Endosso esse abraço. Quero dedicar o programa de hoje a um casal que eu conheço há mais de 50 anos. Foi um dos médicos mais fabulosos que a cidade de Guaporé teve e hoje mora em Porto Alegre. Dr. Oswaldo Petraco, irmão do ex-deputado Álvaro Petraco, e a dona Ilza, sua esposa, que eu encontrei depois de muitos anos. Um abraço, Petraco, um abraço, dona Ilza. Petraco? Ele é primo. Bom, e também dedicar o programa de hoje ao Dr. Nilson Mais e ao Dr. Alcides Mandelli Stump, que é o vice-presidente da Unimed. Promoveram hoje pela manhã o café com políticos na Unimed, lá no auditório, com a presença do Frederico Antunes, presidente da Assembleia, que falou sobre planejamento familiar, Valde, e o doutor João Gabardo Reis, que é o secretário da Saúde substituto, que me deu a informação que eu fiquei impressionado, que Porto Alegre é a capital brasileira do tabagismo. Aos dois e a toda a equipe da Unimed, pelo brilhante certame de hoje pela manhã, um abraço. Lênin. O Malheiros disse que eram imerecidos os e-mails, isso é uma modéstia dele, né? Eu já acho o seguinte, só os elogios que eu não recebi são infundados, não só os que eu não recebi. O Jorge, eu vou dedicar o programa ao Jorge Leffler. Eu só quero dizer o seguinte, Guimarães Rosa dizia assim, mundo, vasto mundo. Se te chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. Por isso que as coisas têm um nome e, portanto, é difícil trocar mesmo. Um abraço, Jorge. Túlio.
Eu mando um grande abraço para o Frederico, que mandou esse e-mail aqui a respeito da questão do acidente de trânsito, concordo contigo. Para o Breno Brito, lá do Banrisul, do Palácio da Justiça, que perguntou muito por ti, Baldi. O Breno gosta muito de ti. Caníbal me apresentou. Te apresentou, pois é. Um abraço, amigo. Está nos assistindo junto com toda a sua família. E um grande abraço para o Lazier Martins, que sempre nos assiste, é nosso amigo, e hoje conversei com ele à tarde. Endosso esse abraço. Lazier que eu gosto muito, e não é nepotismo, não é meu parente, embora nós dois sejamos Então deixa eu dizer uma coisa pro Lazier. Eu assisto lá no Conca, eu almoço muito seguido lá. E hoje eu ainda disse, Lazier, as gravatas mais bonitas que eu vejo são as do pescoço do Lazier. E as minhas também. Opa! Edu! Santa inveja. Lazier, um abraço também meu, viu? Todos nós. Um abraço aos amigos da FAMURS, onde ontem e hoje desenvolvi um curso de redação oficial, e a equipe de apoio lá sempre presente, a Rose, a Juliana, a Marilene e, sobretudo, o Dr. Perotto, sempre muito bem humorado. E a nossa telespectadora Maria Clara de Osório e, enfim, a todos os que nos contemplam, nos brindam com suas perguntas e suas observações. Baldi. Me foi noticiado hoje por uma telespectadora que a senhora Yara Vargas faleceu essa madrugada. E uma passagem importante na política brasileira. É verdade. E Carlos de Brito Velho também. O Carlos de Brito Velho também. Outro político importante do Rio Grande do Sul, um homem de grande brio, de grande valor. Um abraço para telespectadores, o engenheiro Luiz Carlos Batista, a veterinária Helena Beatriz e a empresária Rosane Lorenz, que é a diretora da oficina, é a minha oficina, é a oficina do Fornari, que agora trocou de nome, o Fornari e a família, Trindade. Na oficina? Hein? Diz que é a tua oficina? Fico imaginando. Eu vou só dizer, para vocês não acharem muita graça, eu vou dizer como as coisas... Recebo. Escuta isso, eu chego com o meu carro, olha, tem barulho aí no troço, eu tô com pressa, largo o meu carro lá e vou embora. Aí, quando o teu carro está vencido, não? Peraí, quando seminovo teu? mando levar o carro. Eu só pergunto quanto foi o conserto pelo telefone no dia seguinte que me entregaram. Tá precisando de advogado? Paga ou não paga? Isso é porque teu carro é seminovo. É seminovo. Para a Rosane e para o Paulo... Pouca manutenção, seminovo. O meu carro... Para a Rosane, um abraço. Quem mais? Não, peraí. Não, tem mais gente aí. Tá aqui. Frederico, olha que tal. Quem mais? Lúcio Machado Borges. Um abraço para Sadi Figueira. Tem mais aí. Quem mais? O Lino Silveira também. Sérgio Lisboa, lá de Cachoeirinha. Miguel Costa. Miguel Costa, foi piada, brincadeira. Quando tem um negócio meio nhenhenhen, a gente se quer paraguaio. Tu sabe disso. Bom final de semana, boa noite. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Chegou a sua vez de somar pontos para o Brasil. Junte-se a nós. Você que completa 18 anos em 2007, aliste-se. Basta ir à Junta de Serviço Militar da Prefeitura do seu município de 2 de janeiro a 30 de abril, com sua certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. Mais que uma obrigação, um exercício de cidadania. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Brasil, um país de todos. TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração.